Gud, det ser ut som att de kommer från en helt annan tid, eller hur? Precis. Ja. Du, kolla. Är han naken? Gud. Så. Riktigt. Det här är... Sobre as práticas pedófilas e satanistas da família real inglesa. A rede pedófila de elite na Inglaterra infelizmente não é um mito. Nos anos 80, falou-se de uma rede de pedófilos instalada pelo Mrs. Nakinkora Boys Home, em Belfast. Pouco tempo depois, os orfanatos de Gales se tornaram populares. Então os de Londres, Escócia, e finalmente foi Jimmy Savile caiu por praticar pedofilia. Hoje, as grandes manobras continuam sufocando o maior escândalo, o envolvimento da família real nessa rede de pedófilos. Então, vamos falar sobre satanismo, pedocriminalismo e um caso sombrio que deu errado no sul da França. Em 2012, Rhys Jones diz que seus dois irmãos, Adrian e Leander, foram assassinados porque estavam se preparando para expor a rede de pedófilos de elite, incluindo Margaret Thatcher. Rhys Jones explicou que ainda criança, ele foi forçado a fazer sexo com um juiz da Suprema Corte ou um policial. Jones também denunciou John Allen, que dirigia um orfanato no norte de Gales, onde muitos escândalos foram revelados recentemente. Adrian Jones era pensionista da Brinaline. Em 1992, ele ameaçou John Allen a rejeitá-lo se não lhe pagasse uma compensação financeira. Ele foi morto em 17 de abril de 1992 no incêndio criminoso de sua casa. Em 1995, Rhys e Leander testemunharam contra Allen em um processo. Logo depois, Leander morreu de overdose. Allen foi condenado a 6 anos de prisão em 1995 por agressões entre 1972 e 1983. Depois, no inquérito de Waterhouse sobre estupros cometidos em orfanatos no país de Gales, ele ficou novamente preocupado em 2003, mas finalmente escapou de 36 acusações de abuso nas casas pelas quais ele era responsável. Ele ingressou no ramo de orfanatos em meados da década de 1960, tendo iniciado o setor de hospitalidade e, em 1969, abriu as escolas residenciais comunitárias Brinaline, uma cadeia de orfanatos e lares para crianças. A primeira casa trabalhava com 11 pessoas não treinadas que cuidavam de crianças. A certa altura, Allen dirigia cerca de 50 orfanatos no norte do país de Gales e em outros lugares, como Londres e Brighton, e cerca de 500 crianças estariam lá. O negócio era muito lucrativo, pois, na década de 1980, o Estado pagava 15.000 libras por ano por uma criança colocada. Em meados dos anos 80, o faturamento era de cerca de 2,8 milhões de libras por ano, com lucro de 80 a 90 mil libras, mas em 1988 Allen faturava nada menos que 204.800 libras por ano, possuindo um iate e várias propriedades, particularmente na Côte d'Azur, onde ele possuía uma vila vendida em emergência por 200 mil libras. Em 1992, Allen perdeu suas instituições de caridade e as escolas fecharam em 1997, após uma administração calamitosa e altas dívidas. 172 pessoas relataram serem vítimas nos orfanatos de Allen. É claro que alguns 28 foram finalmente selecionados. Também denunciaram Allen como pedófilo. Leander Jones foi uma de suas vítimas. Ele se tornou uma prostituta em Londres logo depois de sair de casa. Aos 17 anos, ele foi para Amsterdã.
Ele testemunhou durante o processo contra Alain, mas morreu de overdose antes do início do julgamento em fevereiro de 1995. Por sorte, Alain desapareceu da circulação entre as declarações de Leander e sua morte, para retornar quando uma flor nega em bloco em seu julgamento. No final, apenas agressão sexual, e não estupro, foi usada contra Alain, apesar dos muitos testemunhos consistentes. Já em 1982, Alain havia sido ouvido pelos policiais sobre abuso infantil em suas casas, mas isso não ajudou. Já na época, uma vítima havia dito que Alain estava lhe dando dinheiro para ficar quieto. Logicamente, questiona-se se as dificuldades econômicas de Alain não estavam diretamente relacionadas à chantagem de suas vítimas. O relatório Lostincari considerou que os abusos de Alain foram extensos e repetidos. Ele acredita que Alain levou ao comportamento pedófilo da equipe dos homens. Crianças foram enviadas para orgias, prostitutas em hotéis, ameaçadas. Algumas vítimas foram estupradas por educadores, funcionários de orfanatos, mas também por seus amigos. Obviamente, nenhuma denúncia ou queixa foi bem sucedida assim que envolvidos pedófilos, policiais ou magistrados. Pedro de Redes FM. Por trás de toda essa história, a sombra da maçonaria pairava. Embora, como sempre, nada tenha sido encontrado oficialmente, muitos dos principais envolvidos na investigação foram FM. Tanto que as vítimas pediram ao tribunal que elabore uma lista de magistrados, policiais e outros oradores pertencentes à maçonaria. Por quê? Porque temíamos sufocar as regras, o que era o caso. Deve-se dizer que, com Gerard Elias, membro da loja Dinas Landaf em Cardiff, um juiz do Tribunal Superior que dirigia o tribunal, dificilmente poderia ser o contrário. Quanto ao chefe da polícia de Gales do Norte na época do abuso, Lord Kenyon, ele era grão-mestre provincial e foi tomada mais de uma vez para proteger seus camaradas. As crianças foram enviadas para hotéis ou vilas para serem estupradas por pedófilos com um certo poder de compra. Também sabemos que vários pedófilos, como um certo Gary Cook, também conhecido como Reginald Cook, tiveram sua entrada nas casas de Alain. Disse Cook, que havia deixado o exército em 1974, depois apresentou as crianças a outros pedófilos. Outro pedófilo que tinha suas entradas para Alain, Graham Stephens, havia levado um jovem para a Dinamarca no final de 1972. Também temos o caso do massacre de Dunblane em março de 1996, quando um notório assassino louco e pedófilo entraram em uma escola para massacrar 16 crianças e seu professor antes de cometer suicídio. Estavam armados com uma licença de armas assinado por um maçom que mais tarde se tornou secretário-geral da OTAN, Sr. Robertson. De fato, é um pedreiro, Sr. Burton, um grande mestre local, que denunciou as proteções incríveis nesta história e chamou a investigação de encobrimento. Burton denunciou a associação do Sr. Cullen, o alto magistrado que conduzia uma pseudo-investigação do referido massacre, na sociedade especulativa, vinculada à FM, e alguns membros estupraram crianças na Queen Victoria Show, uma escola para crianças militares, presidido pelo Duque de Edimburgo, ou seja, o Príncipe Philip, uma escola onde o assassino louco acabou de arrastar uma vez. No entanto, Cullen foi nomeado barão em 2003, provavelmente como recompensa por proteger seus camaradas. E esta é uma parte incapacitante dos escândalos pedófilos sufocados no Reino Unido. O caso é um guest house, um bordel para pedófilos poderosos no coração de Londres, é outro. E a questão, por que esses choques sistemáticos? É porque nomes de deputados, juízes, ministros, primeiros-ministros e até a família real são citados por várias vítimas. Vamos falar sobre a família real inglesa, mas não teremos fontes escritas, é claro. Hoje não vamos arrastar esse aspecto das coisas muito bem documentado, sem ofensa a alguns propagandistas da história oficial. Sabemos que os laços da família real inglesa com os nazistas têm sido muito estreitos, e provavelmente ainda o são, se julgarmos pelo disfarce usado recentemente pelo príncipe Harry. Príncipe Felipe. Também na família real, descobrimos alguns nazistas, como o príncipe Charles Edward, neto favorito do duque da Saxônia-Coburgo e da rainha Vitória, que se tornou um traidor na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial e se juntou ao partido nazista desde o início.
Em 1936, Hitler enviou a Inglaterra para se tornar presidente da Sociedade Anglo-Alemã de Amizade para desenvolver relações entre os dois países, e também o nomeou presidente da Cruz Vermelha Alemã. Também temos Eduardo VIII, que deu os planos de defesa de Hitler na França antes do início da Segunda Guerra Mundial. Charles Edward se aproximou dele através de sua associação, mas não teve sorte que Eduardo VIII tenha abdicado pouco antes da guerra. Quanto a Philippe, suas 4 irmãs são casadas com príncipes alemães com simpatias nazistas. Um deles era o coronel da SS, ligado ao serviço pessoal de Himmler. A mãe de Elizabeth II se opusera ao casamento de sua filha com este príncipe alemão. Tudo isso é comprovado pelos arquivos e pesquisas dos historiadores, mas não devemos esquecer que foi um grande tabu por 60 anos. Philippe começou a falar sobre suas conexões nazistas apenas quando o fogo estava aceso, para afogar melhor o peixe. O tio de Philippe, George van Battenberg, irmão de Louis Mountbatten, era seu representante legal. Sr. Mountbatten, ele é considerado o mentor do príncipe Charles, depois de ser o príncipe Philippe. Almirante da Marinha, ele estava na vanguarda da organização do tráfico de drogas entre o Sudeste Asiático e a Europa. Mountbatten era o irmão da rainha da Suécia, tio do príncipe Philippe, e ambos ostentam o nome de Battenberg, anglicizado em Mountbatten. Mountbatten, como Eduard, estava ligado ao caso da Kinkora Boys Home, um orfanato onde o Mi-5 é conhecido por ter desenvolvido uma rede de pedófilos projetada para comprometer várias personalidades. Crianças da Kinkora Boys Home foram levadas para um castelo no meio da Irlanda, que pertencia à família do fundador do Elfire Club, um grupo elitista fundado no final do século XVIII. Os orfanatos do país de Gales também foram usados pelo Mi-5 para filmar diplomatas estrangeiros em mais do que posições comprometedoras. Sabe-se também que Mountbatten permitiu que Saville fosse o primeiro civil a receber a Boina Verde, uma distinção militar, já em 1966. Um relacionamento homossexual é frequentemente feito com Mountbatten e Eduardo VIII, que eram primos. Ele morreu em 1979 na explosão de seu barco, atribuída ao IRA por ser conveniente, mas várias teorias circulam especialmente na pista dos serviços secretos. Aliás, ele estava com um garoto de 14 anos, Nicholas Knatbull, no barco no momento da explosão. Porfiria é uma doença do sangue muito difundida em famílias reais europeias e entre os czares russos, onde endogamia é quase a regra. Dizem-nos que esta doença, que ocorre de diferentes formas, causou o mito de Drácula porque as pessoas com porfiria são forçadas a regenerar seu sangue, seja por diálise ou por beber. Pode-se acrescentar que, ao pintar com Coca-Cola sintética de manhã à noite, o sangue de algumas pessoas está tão podre que eles devem beber sangue fresco pela manhã no café da manhã. Pode parecer incrível, mas é verdade. O debate é intenso e as famílias reais, incluindo a da Inglaterra, negam absolutamente serem vítimas desta doença, como é suspeitado em seus ancestrais George III e Maria Stuart. Charlotte, neta da rainha Victoria, também tinha porfiria, assim como sua mãe Vicky, o primo da rainha Elizabeth, William of Gloucester. Certamente é uma coincidência que o príncipe Charles tenha declarado em outubro de 2011 que era descendente de Drácula por sua avó, Rainha Marie. Só que Drácula não é um mito, além de beber sangue ou se proteger da luz do dia. E qual é o sangue mais procurado? O de crianças brancas, é claro. A família real inglesa especialmente, como todos os líderes dos países desenvolvidos e provavelmente também dos outros países, é verolada até a medula por seus comportamentos pedocriminais. Porque, como todos os nossos líderes, a família real inglesa é satanista. Como tal, ela é necessariamente pedófila. Pode-se acrescentar que a rainha da Inglaterra, como seus descendentes, são cocaína aos olhos e consomem vários quilos de cocaína pura a cada mês. Sabemos, por exemplo, que 2 ex-primeiros ministros, Harold Wilson e Edward, praticavam sacrifício de crianças, o que é obrigatório para um bom satanista. Eat, que gostava muito de GC, teria matado várias crianças. Também é encontrado no lado de Belfast, na Kinkora Boys Home,
diretamente ligado ao grupo satânico Infinity Club, e também ao lado da Elm Guest House. Em 2008, um mordomo do Palácio de Buckingham e ex-fuzileiro naval, Paul Kidd, foi pego por estuprar menores por 30 anos enquanto trabalhava para a família real. Obviamente, nenhum vínculo foi estabelecido entre a rede de pedófilos criada por Kidd e a família real. Uma de suas vítimas explicou que, quando ele tinha 14 anos, Kidd convidou para tomar um chá com a rainha no final dos anos 70. Em 1999, uma pesquisa internacional chamada Operação de Minério levou a prisões na Holanda e na Inglaterra, em particular, onde os policiais foram capazes de vincular o pedófilos trabalho atual ao governo e o tráfico de crianças para fins de prostituição na Bélgica e Portugal. Blair estava tão excitado nas nádegas que forçou a mídia a não citar nomes. Quanto a Savile, não há mais dúvida de que ele estava envolvido em cerimônias satanistas. Sabe-se que ele forneceu crianças ao governo, principalmente em Jersey, onde uma testemunha ouviu levar uma criança no iate de Edward, então primeiro-ministro. Não é à toa que o deputado Tom Watson pediu uma investigação séria sobre uma poderosa rede de pedófilos ligada ao parlamento e Downing Street. Vários elementos corroboram essa inclinação da família real, incluindo Jimmy Savile. A estrela da BBC era a fornecedora de crianças para os círculos fechados da família real e do governo. Ele teve acesso a muitos orfanatos, como o de Jersey, por exemplo, mas também a internatos de meninas, hospitais psiquiátricos que ele possuía todas as chaves e onde estava hospedado, e pode ser fornecido em crianças em qualquer lugar e a qualquer hora. Savile, que agora tem mais de 450 reclamações, foi apresentado ao príncipe Charles pelo Sr. Mountbatten no início dos anos 1970, cerca de 10 anos após as primeiras queixas de abuso sexual contra Savile em 1964. Savile tornou-se um conselheiro próximo de Charles, dando sua opinião sobre a nomeação de um assistente ou mesmo sobre a organização de seu casamento. No palácio, Savile se comportou normalmente, ou seja, como motorista de caminhão no cio. Alguns também consideram que o programa enfraquecido de Savile, Jimmy Fix-It 1975 a 1994, pretendia apenas facilitar o acesso do predador às crianças. Além de pedófilo, Savile se entregou a práticas necrófilas, bem como práticas satanistas, descritas em vários testemunhos de vítimas. Provavelmente não é à toa que o corpo de uma jovem mulher foi encontrado nos arredores de sua casa na manhã de 5 de fevereiro de 1977. Além disso, a amizade de Savile com o serial killer Peter Sutcliffe, que confessou o assassinato, e sua proximidade geográfica antes de Sutcliffe ser enviado para um dos hospitais do circuito de Savile. O sobrinho de Savile, Guy Madison, explicou há alguns meses como seu tio o levou a fazer orgias com homens poderosos, e como ele pediu que ele encontrasse outras crianças mais novas para divertir a camarilha. Caso de crianças roubadas de um orfanato indiano no Canadá. Eu já falei sobre esse assunto em um artigo sobre o genocídio dos índios do Canadá, incluindo o envio de seus filhos para orfanatos mantidos pela igreja, casas reais nas quais operavam redes de pedofilia. Para resumir, 3 sobreviventes desses orfanatos alegaram ter testemunhado o sequestro de uma dúzia de crianças pela rainha da Inglaterra. Durante uma visita real a um desses orfanatos em Kamloops, Colômbia Britânica, em outubro de 1964, as crianças foram apresentadas à rainha e ao príncipe Philip, que o acompanhavam. A primeira dessas testemunhas morreu rapidamente depois de falar, e o último sobrevivente, William Combs, morreu em fevereiro de 2011 antes de poder testemunhar no julgamento, que resultou em uma sentença de 25 anos de prisão pelo Papa e pela Rainha da Inglaterra, especialmente, mas voltaremos mais tarde. Aliás, a morte de Combs é muito semelhante a um assassinato, segundo alguns como Kevin Annett, que investigou o assunto. A escola era administrada pela Igreja Católica e as crianças eram sistematicamente torturadas, algumas até mortas, como foi o caso em boa parte dessas, entre aspas, escolas residenciais. No dia da visita real, algumas crianças tiveram o privilégio de fazer um piquenique com a rainha e Felipe, além de alguns padres. William Combs, que tinha 12 anos na época, lembro que era estranho porque todos tivemos que beijar os pés da rainha, que usava sapatos brancos com atacadores. Depois de um tempo,
A rainha deixou o piquenique com 10 crianças da escola, 7 meninos e 3 meninas de 6 a 14 anos, e essas crianças nunca voltaram, diz a testemunha em sua declaração oficial no 3 de fevereiro de 2010. Nunca mais ouvimos falar deles e nunca mais os vimos, mesmo quando éramos mais velhos. A recente condenação da Rainha da Inglaterra, assim como do Papa, por um tribunal canadense por crimes contra a humanidade. Estamos falando do massacre dos índios do Canadá, enviado a orfanatos administrados pela igreja que foram transformados em bordéis. Estima-se que um total de 50 mil crianças tenham sido perdidas, além das que se sabe terem morrido lá. Esta sentença foi proferida em 25 de fevereiro de 2013 após um mês de deliberação de mais de 30 jurados que examinaram 150 casos de abuso sexual e abuso nesses orfanatos. Benoit XVI foi condenado a 25 anos de prisão, mas, como se demitiu no momento certo e é velho, pode escapar das brechas. A Rainha da Inglaterra também renunciará, como a Rainha Beatrix, que acabou de fazê-lo, ou o rei dos belgas Albert II, que também atira nas nádegas com casos de pedofilia e se prepara para a mesma. Essas condenações todas levaram 25 anos e ainda não são caras pagas. São o resultado de 100 anos de luta contra os índios do Canadá para reconhecer o massacre de que foram vítimas. O discurso foi lançado recentemente na década de 1990, e centenas de pessoas se uniram para acumular evidências dessas ignomínias sem nome. Aqui, destacarei David Icke, que também fala sobre as práticas satanistas da família real, mas acrescenta que são répteis. Davi que serve apenas para enviar pessoas para trilhos errados. O caso é muito sério e foi abordado principalmente com finalidade de chantagear os culpados. Em 2001, no sul da França, provavelmente nos Alpes Marítimos, e provavelmente entre meados de maio e meados de agosto, a França tinha um negócio que havia rumores nos serviços secretos, mas as pessoas boas ignoram totalmente, infelizmente. A cada ano, uma grande cerimônia satânica é realizada em um castelo templário perto de Cagnes-sur-Mer, Puri para a família real inglesa. O gratinado satanista inglês deve estar presente, incluindo muitos membros do Mi-5 e Mi-6, especialmente. O programa é de orgias, tortura, matança de crianças e adultos em quantidade. Para isso, precisamos de muitas presas, que foram trancadas no porão, onde os rituais também ocorreram. Observe que todo mundo está completamente ferrado, até meio hipnotizado. O fato é que, em 2001, muitas vítimas escaparam. Isso levou a um verdadeiro pânico na paisagem circundante e a intervenção da gendarmeria francesa. Estes então trouxeram o exército britânico para exfiltrar membros da família real, pelo menos William e Philip, escondendo-os com sacos de batatas que os cobriam até o tamanho. Dessa maneira, nem os policiais franceses nem os soldados ingleses presentes sabiam quem havia saído discretamente do castelo e colocado na traseira de uma van. Tudo teria sido melhor se os serviços estrangeiros não tivessem conseguido os vídeos feitos durante os rituais no castelo. A CIA, o Mossad, tem suas cópias, e parece que as cópias estão à venda em todo o mundo. Aparentemente, vários satanistas ingleses estão sob a influência de chantagens que lhes custam muito desde esse caso. Por que um povo bom não tem o direito de saber que isso aconteceu e por que não podemos saber as consequências, especialmente no nível geopolítico? Porque, ao que parece, 12 anos depois, ainda estamos sofrendo as consequências. Finalmente, é claro que continua, já que reinam a impunidade e os satanistas da cocaína dominam o mundo. Pergunta: quantas crianças e adultos, especialmente mulheres, são massacradas durante os delírios desse bando de idiotas? E até quando deve durar? 2 anos atrás, teria parecido perfeitamente incongruente falar sobre satanismo. Para mim, os satanistas eram isolados de loucos, com rituais tão ridículos quanto inofensivos. Erro pesado. Primeiro, tenho que admitir que práticas satanistas ou similares são comuns na França e que são acompanhadas por estupros coletivos de crianças e, muitas vezes, assassinatos. Folclore satânico, roupas, velas, etc. Nem sempre são encontrados, mas estupros e assassinatos são sistemáticos. Eu tive que admitir, por causa das testemunhas que falam sobre isso,
que os satanistas se infiltraram em todos os lugares: política, justiça, mídia, serviços sociais, empresas. Principalmente porque eles tiveram a boa ideia de se infiltrar em pequenos grupos, como a maçonaria e várias seitas. De fato, Allen explicou no julgamento que havia pago de 7 a 8 libras a Leander e Adrian. As crianças mais difíceis que relataram mais, Allen, estavam levando muito além da capacidade de recepção dos seus homens. O mesmo para veiculações de emergência. De acordo com a mesma lógica financeira, obviamente encontrada na França, com todas essas associações privadas que apoiam as crianças enquanto aconselham os tribunais a colocar crianças. As crianças permaneceram principalmente entre 2 e 3 anos nas casas de Allen. Seu filho Thomas chegou a ver um pedófilo preso neste caso, pedindo-lhe para não balançar a rede que ele iria intervir para ele com seu pai. Ele era um pedófilo que os policiais conheciam perfeitamente bem, mas sua vítima favorita não estava protegida, pelo contrário, morreu de AIDS em 1993. Foi a rainha Victoria quem decidiu enviar seu neto para a Alemanha e que ele se tornaria duque da Saxônia-Coburgo-Gotha, o principado alemão de onde seu marido, o príncipe Albert, veio. Aos 16, tornou-se Carl Eduard, dono de 13 castelos na Alemanha e Áustria, etc. Ele se casou com uma garota Kaiser e lutou contra a Inglaterra durante a Primeira Guerra, para que lhe perdesse todos os seus títulos em inglês em 1918. O uso de certas drogas como a cocaína, que toda a família real inglesa adora, pode desencadear porfiria latente ou agravamento da doença. Crianças da Casa Pia, este orfanato português usado para fornecer sexo pedófilo a crianças, foram alistados nesta rede. O que permitiu que um de seus assistentes, Philippe Leon, não se preocupasse antes de 2003, quando foi pego por fazer o download de imagens pedófilas. Saville tinha seu apartamento no Stoke Mandeville Hospital e também em Broadmoor, para o qual havia lançado um angariador de fundos. Ele foi sozinho ao necrotério do hospital, que agora sai pensativo. Ele também tinha todas as chaves de Broadmoor Hospital Psiquiátrico, onde vários estupros foram cometidos, o que foi mais fácil para ele ter acesso aos necrotérios dos hospitais mencionados, em particular. Neste momento, não sei se é uma das vítimas que alcançou para expulsar os outros, ou se é um serviço estrangeiro que lhes permitiu sair, mas estou me inclinando para a segunda solução. Parece que esta operação foi chamada Operação Spudnix, com o nome de uma marca de batatas fritas.